Olá, pessoal. Nós estamos aqui com duas pessoas que estão sendo atacadas pelo Estado pelo crime de educar as suas próprias filhas. São o Cipriano e a Alana. Eles começaram a fazer educação domiciliar já tem 1 ano e meio e recentemente foram intimados pelo Estado. Eu quis trazer eles aqui para eles contarem a história deles. Eu admiro muito que eles estão enfrentando isso, que eles quiseram vir a público com isso também. Então eu quero que vocês conheçam o caso e a gente possa conversar bastante sobre isso. Então, sejam bem-vindos aí. Cara, Rafael, muito obrigado pela oportunidade. Isso é muito bom pra gente, tá? Eu quero esclarecer algo que a gente não... O porquê de nós trazermos isso a público. A gente não quer nada com isso, a gente já tem advogado, a gente tem 2 advogados estabelecidos, que é a Maria Júlia e o Zumar, depois eu até falo sobre o nome deles. São pessoas que estão nos ajudando. Não quero qualquer ganho financeiro, nada disso, cara. Só quero poder educar as minhas filhas. E eu sei que se eu ficar na clandestinidade, se nós ficarmos na clandestinidade, o Estado vai nos triturar. Então, por isso que nós estamos falando. Esse inclusive é um dos motivos porque eu montei o canal, né, para ter esse público, para ter isso tudo, para poder mostrar as coisas, né, porque quando o Estado pega a gente um por um, ele vai triturando. Agora, quando a gente tem número, as pessoas sabem o que acontece, elas veem os detalhes e tudo mais, mas... Exatamente. É uma questão de rosto, Rafael. Assim, a gente sempre ouviu, cara, que existem famílias que educam em casa, que fazem o homeschooling, educação domiciliar, unschooling, seja lá o que nome se dê para isso, né, que são coisas diferentes, unschooling, homeschooling, mas enfim. Mas só que a gente nunca viu, cara, a gente ouve as histórias, né? Eu não quero ser representante de ninguém, nem a Alana quer ser representante de ninguém, nós queremos viver as nossas vidas, mas só que a gente quer dar um rosto para essa história, porque a gente eu temo, cara, de fato, por aquilo que pode acontecer comigo, com a Alana, com as minhas filhas, com as nossas filhas. Eu temo isso, cara. Eu sou pai, não tenho como dizer, não, tô aí pro que deve é, mas eu tô aí pro que deve é com medo, cara. Porque eu tenho medo de perder a guarda das minhas filhas, tenho medo de ir pra prisão, tenho medo de pagar uma multa que não faz sentido, por um crime que não existe, um crime que o Estado criou. Tu tá entendendo? Não é um crime contra qualquer coisa que não seja uma coisa que o Estado tenha criado. Que, na verdade, nem previsto em lei está, cara. Na Constituição não fala nada a respeito disso, né? É o ECA que inventa essa história de abandono, enfim. Mas é isso, cara. Eu agradeço essa oportunidade. Eu acho que a Alana também quer falar alguma coisa sobre isso. Libera lá. Por conta... Não, quero agradecer, Rafael, a oportunidade da gente contar o que a gente está passando agora e deixar bem reforçado aí que a nossa única vontade é de continuar o caminho que a gente começou com as meninas, da educação domiciliar, delas estarem trilhando o caminho do conhecimento, porque a gente viu nelas grandes avanços, e a gente não quer perder isso, e a gente não vai voltar atrás na questão de matriculá-las na educação pública. Então, que outras famílias também possam se manifestar, porque são várias famílias que fazem isso. Eu sei que muitas têm medo, e a gente também é uma delas que tem medo do que pode acontecer, mas os ganhos que a gente teve com essa decisão, eu acho que devem superar o medo, e eu acho que a gente deve lutar, sim, pela educação domiciliar no Brasil. Mas vamos lá, então, para o caso. Primeiro, do que vocês estão sendo acusados? Então, a gente está sendo acusado de abandono intelectual. O mote do processo todo é esse. Só que, dentro desse abandono intelectual, existem 3 acusações feitas por disque denúncia. Né? Além do Apoia, que foi um documento que a escola faz, tem essa denúncia por parte do Disque 100, que é um número do governo federal, para quem abusa criança. Então, as 3 denúncias são abuso, abandono, e a outra que eu esqueci agora, acabei me esquecendo. Abuso, abandono e não lembro. Negligência. E tudo isso, essa questão do apoio, o documento foi feito pela escola, além das denúncias, né, o promotor pegou isso tudo, escreveu a acusação, que é bem complicada para a gente, né, não nos ajuda em nada a forma como ele se posiciona.
Não é uma questão de entender, mas é uma questão de acusar e simplesmente isso. Eu acho que esse é o papel da promotoria, mas pelo menos deveria tentar entender, no nosso caso, mas enfim. É sentando a lenha mesmo, dizendo que a gente erra, abandona as nossas filhas intelectualmente quando a gente opta pela educação domiciliar. Isso não sou eu que estou falando, é o promotor que está falando, eu tenho print disso dos documentos, tá até no Twitter, tá isso. Por que a gente está usando o Twitter? Porque para notificar e registrar tudo isso, cara, tá? Então, a acusação é de abandono intelectual. Uhum. E tem uma coisa absurda aí, que é acusar um pai e uma mãe, mas especialmente um pai, de abuso, sendo que você tem 2 filhas. Para alguém entender isso errado e você apanhar na rua, para alguém espalhar isso, o Cipriano abusou das filhas dele, e isso ter algum prejuízo gravíssimo para você, é muito fácil. Sim, cara, para que as pessoas entendam isso errado, né? Essas pessoas que não tem a percepção fina das coisas, cara, que vão apenas... Ou quem já não quer entender, né? Tem quem já não quer... exatamente, cara. É uma situação, cara, que a gente está sendo exposto, cara, não exposto aqui na mídia, não é isso, mas exposto diante da justiça, tá? Porque aqui na mídia nós escolhemos fazer isso. Então, nas redes sociais, enfim, nós escolhemos. A exposição que eu estou dizendo é a exposição na justiça, como se nós fôssemos criminosos. Porque eu estou sendo acusado de abuso, cara, e ali não está especificando que tipo de abuso. Abuso intelectual. Então, é uma questão bem grave, cara, como tu bem disse. Mas vamos então do começo. Vocês tiraram suas filhas da escola por quê? Tá, isso aí eu vou deixar com a Alana responder, cara, que ela tem uma abordagem um pouco mais teórica do que a minha. Eu vou ficar falando e não vou chegar a lugar nenhum. Vai lá. Então, nós tiramos elas em períodos diferentes. A nossa filha mais velha hoje tem 15 anos, e quando ela estava no 8º ano, com cerca de 13 anos e um pouquinho, nós resolvemos tirá-la por alguns motivos. Um dos motivos nós tivemos problemas com ela de comportamento na escola, questões bem sérias, assim, que foram repetidas vezes, e por questões também pedagógicas. Por exemplo, ela estudava na escola estadual e toda semana ela saía pelo menos uma vez na semana cedo, porque não tinha professor, muitas vezes acontecia mais de uma vez na semana, e depois esse professor não vinha e não tinha substituição dessa aula, nunca tinha conteúdo. Então, a gente viu realmente que a questão pedagógica, questão de metodologia estava bem complicada. E juntou tudo isso, então a gente resolveu, não, vamos tirá-la da escola e fazer educação domiciliar. A nossa filha mais nova, hoje ela tem 11 anos, ela nunca gostou de ir para a escola, então sempre foi bem trabalhoso levá-la até a escola. Ela se queixava de que tinha que fazer trabalho sempre em grupo, a professora, o professor não respeitava a opinião dela, não ouvia a opinião dela, e a gente teve alguns problemas pontuais em relação também à falta de professores, muita troca de professores. Na turma tinha muitas crianças com dificuldade, então a professora, e eu entendo isso, eu sou professora, tinha que voltar várias vezes o mesmo assunto, então o conteúdo não avançava, não aprendiam coisas com desafio, que provocasse, assim, né, a pesquisa e tudo mais. E algumas coisas que aconteceram também na escola da Sofia, que é a mais nova, que foi em relação a uma professora que quis trabalhar a cultura japonesa e instituiu a hora do chá como uma rotina. E a Sofia não gosta de chá, né? Não tem nada a ver não tinha nada a ver com o que estava sendo trabalhado, foi uma coisa da professora. Eu não sou contra apresentar, né, esse tipo de cultura, uma imersão para as crianças, mas aquilo se tornou uma rotina, e isso estava trazendo conflito com a Sofia e o restante da turma, porque a Sofia não queria participar e era obrigada a participar toda semana. Assim como a questão de tirar o calçado para entrar na sala de aula. Então, assim, a professora poderia ter mostrado isso no momento, as crianças fazerem naquele momento, mas depois, né? E ela queria se transformar
quis transformar aquilo numa rotina, e a Sofia foi a única criança que se opôs. Inclusive, os outros professores tiravam o calçado para entrar na sala. E a Sofia foi a única que disse, não faz sentido, não tem por que ir disso. Além de outras coisas que aconteceram a esse nível, da Sofia não poder escolher o livro da biblioteca. Então, aqui, a Sofia em casa estava lendo uma literatura um pouco mais complexa, e na escola tinha que pegar um livro mais simples, porque era o que era determinado. Então, foram várias situações que foram, né, fortalecendo a nossa vontade de tirá-las da escola e colocar na educação, e praticar a educação domiciliar. E aí, quando a Sofia ainda ficou um pouquinho mais, mas aí a gente foi vendo que a situação não dava, e aí a gente resolveu tirar a Sofia também. Nos 2 casos, as escolas foram notificadas, né? A gente foi presencialmente nas escolas, e nós avisamos na escola que elas não iriam mais para a escola. Aí teve até, mas muda de escola, né? Aí eu sou professora da rede pública, eu posso te afirmar que a gente só mudaria o problema de lugar, porque as escolas não diferem, não são tão diferentes uma das outras assim, infelizmente. Uhum. E quais resultados que vocês tiveram quando vocês começaram a praticar educação domiciliar? Como é que foi? Então, nós começamos, eu acho que muitos pais começam assim, querendo reproduzir em casa o que é feito na escola. Então, a gente veio, selecionou as disciplinas, separou as disciplinas, os conteúdos, os horários, como se fosse uma escola aqui em casa. E o que aconteceu? A gente parou um dia e fez uma avaliação, a gente faz reuniões periódicas para ver como é que tá, e aí a gente viu que a gente estava repetindo aquilo que a gente questionava tanto na escola, né? Do ensino em disciplinas, que uma disciplina, um conteúdo não conversa com o outro, que não tem relação nenhuma com o que a gente vive, a questão de liberdade. Então, a gente viu que a gente estava reproduzindo uma escola dentro de casa, dentro da nossa casa. Então, aí a gente reviu esse método, e a gente optou por outras opções, né? Uma delas foi trabalhar para o projeto, em que a gente seleciona um tema, e a partir desse tema trabalha tudo que está envolvido. A gente trabalhou um tempo por projetos, mas hoje o que a gente preza, o que a gente trabalha a gente chama assim, né, dos conhecimentos básicos, que a gente acredita que elas devem ter, que é interpretação, compreensão, produção textual, raciocínio lógico, que são coisas básicas que colaboram para o desenvolvimento das outras habilidades mais complexas, e elas trabalham por área de interesse, né? Elas têm liberdade de escolher as áreas que elas querem se aprofundar. Então, assim, a gente viu, né, nessa experiência de educação domiciliar, que a gente tenta uma coisa, faz uma tentativa, essa tentativa não dá certo, a gente vai buscando outras soluções. E hoje, com a internet, a gente tem uma gama de materiais, vídeos no YouTube, a gente usa muitas plataformas também educacionais que já dão um bom suporte, além das atividades, né, extras, que seriam saídas de estudo, atividades físicas e outras coisas também. Uhum. E como é que vocês sentem o resultado disso? Cara, é visível a mudança, principalmente na Beatriz. A Beatriz, a gente tinha que convencer ela diariamente a estudar, a criar uma rotina de estudo, a fazer, não, Beatriz, tu tens que fazer isso, é pro teu bem, tu precisa estudar, porque não sei o que e tal. E quando nós tiramos elas da escola, a Beatriz principalmente, eu já referi isso antes, eu acho, a gente tem um período de adaptação, e até ela se adaptar, foi um período pequeno, mas teve esse período, foi complicado, a gente teve que sentar e explicar, mas após isso, cara, a Beatriz teve um salto absurdo com relação à autonomia dela, porque a gente divide o estudo aqui em casa de duas formas. A gente tem estudo autônomo e estudo acompanhado. Estudo autônomo é quando a gente não está em casa, tá? Então elas estudam sozinhas, elas pegam as tarefas que a gente posta no Google, a gente usa o Google Sala de Aula e posta tudo lá que elas precisam fazer. A gente cria uma sala de aula e elas usam lá. Então a Alana deixa as tarefas, eu deixo as tarefas,
Elas vão lá, olham as tarefas que tem que fazer e vão fazer. A Beatriz, cara, ela ganhou um grau de autonomia que eu não esperava. Ela senta à tarde aqui, depois ela faz as coisas que ela tem que fazer, ela senta, pega o tablet ou o computador e começa a trabalhar, faz os trabalhos. Faz se é trabalho escrito, faz se é trabalho digital e posta na sala de aula. Então, assim, cara, e ela resolveu fazer cursos fora daquilo que a gente está fazendo. Então ela está fazendo curso fora de administração, assim, cursos pequenos, são coisas pequenas, não é nada com diploma, fora de casa mesmo, ela sai, ela vai para uma turma fora daqui, ela vai lá, faz curso de administração, fez curso, tudo qualquer coisa, cara, a gente até brinca com ela que ela vai fazer, daqui a pouco ela vai fazer curso de como fazer curso, tanto curso que ela está fazendo. E aí, cara, apareceu uma oportunidade aqui no sul da ilha de desenvolver uma turma, pelo Sebrae, se eu não me engano, não lembro agora, que é trabalhar com empreendedorismo. E a Beatriz, a Alana pegou essa oportunidade, assim, não é remunerado, não é nada, de trabalhar essa questão aqui no sul da ilha, que a gente tem poucas coisas, aqui a gente mora na Armação, no Pântano do Sul, então assim, tem poucas coisas pra gente fazer, para as crianças, os adolescentes fazerem. Aí a Alana pegou e colocou a Beatriz para ajudar. A Beatriz é que está fazendo a relação de pessoas que querem fazer, passando isso para quem tem que fazer o cadastramento, resolvendo os problemas assim técnicos, administrativos, né? Então, cara, pô, ninguém pediu para ela fazer isso, insistiu com ela. A gente quantos anos de idade? 15. Ok, só para ter esse contexto pra galera. E ela tá indo, cara, ela pega aqui o ônibus, vai fazer as coisas que tem que fazer no centro, porque a gente mora do centro, umas meia hora, 40 minutos, então ela vai pro centro, faz as coisas que ela tem que fazer, corre para um lado, corre pro outro. Além disso, que eu quero deixar uma coisa salientar aqui, que eu acho que é fundamental, porque em algum momento da conversa isso vai aparecer, então eu já vou antecipar, é a socialização. Elas socializam, elas têm um rol de amizades que vão além da idade delas. E, por exemplo, nessa questão da socialização e do empreender algo, fazer algo, a Beatriz, nós somos batistas. Então a Beatriz, cara, ela participa do grupo de jovens da igreja, faz parte da liderança, e é a tesoureira do grupo da igreja, de jovens. Ela tem 15 anos, e aí nesse grupo tem pessoas de 20 anos, 25, e ela tem 15. E ela tá dando conta, ela tá lá fazendo, conversando, organiza, às vezes participa de retiros com as outras igrejas batistas, ela pega o pessoal aqui, o nome do pessoal daqui, leva lá para outra igreja onde vai ser feito. A Sofia também tem essa questão da socialização, que é o balé que ela fazia, enfim, ela quis sair. Então, assim, voltando para a questão do que se faz, né, do grau o salto que foi dado, a Beatriz tem essa questão mais exata, mais tátil, né, palpável. A Sofia, ela já gosta de literatura, gosta de filosofia. Aí esses dias ela veio me pedir um livro de psicologia, se eu tinha alguma coisa de psicologia. Eu falei, tem. Tu vai querer ler? Aos 11 anos de idade, é isso? Isso, Aí eu deixei com ela Viktor Frankl, cara, O Sentido da Vida, para ela ler. Ele começa ali a falar sobre as experiências dele no campo de concentração. Uhum. Ela tava lendo sobre isso. Se ela vai levar a cabo, cara, eu não vou impedir, não vou obrigar. É uma questão dela, de interesse dela. Ela pega o dinheiro dela, que ela junta, vai lá e compra livro, cara, compra a biografia do Tolkien agora, comprou os livros do Sherlock Holmes para ela ler. Então, assim, ela vai comprando as coisas dela, cara, vai fazendo as coisas dela, gosta de filosofia, de literatura, ela, às vezes escreve uns poemas dela, que são bem legais, né? Então, assim, a gente percebe que se elas estivessem na escola, eu ouço muito isso, nós ouvimos muito isso, mas por que não concilia? Cara, não tem como tu conciliar coisas distintas, que têm naturezas distintas, que têm substâncias distintas, não tem como conciliar. É a mesma coisa que tu querer conciliar água e óleo, cara, sei que é um exemplo besta, mas é isso, não tem como conciliar escola e educação domiciliar. Não tem, deixa na escola e deixa fazendo isso trabalhando em casa. A criança vai chegar depois de 4 horas na escola, exausta, morta, sem vontade de fazer nada. E eu falo isso porque minhas filhas ficaram fazendo isso. Então a gente tem essa experiência, a gente não está falando da boca para fora daquilo que a gente acha. A gente está falando daquilo coisas que a gente viveu. E não tem como tu conciliar coisas totalmente distintas, totalmente diferentes. Então a opção pela educação domiciliar foi a melhor coisa que nós fizemos, cara. A gente deveria ter feito antes, mas faltou-nos coragem.
Não, pelo que eu tô vendo, daqui a pouco teus filhos vão abrir uma escola. Aí vai tomar mais um processo também por causa disso, né? A ideia é essa, cara. Nossa. Tô Mas indo ao processo, então, né? O que aconteceu, então, pro processo, para chegar tudo com vocês? Porque claramente a gente vê que tá dando tudo errado, né? Tá um horror, elas estão sofrendo muito, então, né? Ainda bem que o Estado veio aí ajudar vocês. A nossa sorte, O cara, que sorte aconteceu? dela. Então, cara, o processo tá aí, tá estabelecido. Eu acho que a gente já conversou como foi feito o processo, né? Sim, é que a gente estava conversando um pouco antes, mas como é que foi, assim, do zero, né? Então, o que acontece, cara? Foi feito denúncias, né? Por parte da escola, quando a gente tirou elas. Elas estavam em 2 escolas, mas só que uma escola só representou, a outra não. A escola que representou foi a escola da Sofia. A escola da Beatriz não representou nada, né? Por uma questão lá de erro da própria escola, eu coloquei eles na pressão, falei, tá, beleza, então se vocês vão fazer alguma coisa desse tipo, denunciar ela, eu também vou denunciar vocês pelo que vocês não fizeram. Quer pagar pra ver? Ficou quieto, ficou nisso. A escola da Sofia fez o Apoia, que é um documento que é exigido pelo Estado só, né, ou federal também, todo o país. Fez esse Apoia e encaminhou para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar nos ligou, exigindo que a Sofia voltasse para a escola. Nos deram um prazo, vocês têm 15 dias para voltar lá na escola. Falei, não vou fazer isso, porque ela está fazendo educação domiciliar. A pessoa que me ligou do conselho, ela disse, não, mas isso não tem nada aprovado, isso aqui é exatamente, o conselho não foi votado, enquanto vai ficar, ela vai fazer e pronto, e eu não estou nem aí, o que vai acontecer? Ela, na ligação mesmo, ela disse, então tá, então vou encaminhar para a promotoria. Eu falei, tudo bem, pode encaminhar, não tem problema nenhum, faz o teu trabalho. Passou um tempo, quando deu o julgamento do STF, em seguida, cara, assim, foi uma questão bem curta, já foi feita a representação. Então a promotoria ligou, questionando por que as minhas filhas não estavam na escola, perguntando se elas não estavam na escola. Eu falei que não, ela perguntou por quê, a pessoa, Patrícia, eu falei, não estou na escola porque a gente faz educação domiciliar. Aí a pessoa, num tom bem áspero, bem visivelmente irritada, disse, não, mas tu não viu que o STF decidiu? Eu falei, eu vi que o STF decidiu, e o que o STF decidiu, eu não vou acatar. O STF não manda na minha vida, na nossa vida. E aí essa pessoa começou a se exaltar comigo, eu falei, tá, primeiro, qual é o teu nome? Patrícia. Patrícia do quê? Não vou falar. Eu falei, peraí, tá de sacanagem comigo. Tu liga na minha casa, tu é uma servidora pública, tu fala um monte de besteira pra mim, tu não quer se identificar? Não, porque não sei o que. Eu falei, não, tem que se identificar, não, eu nem sei quem tu é, tu tá me ligando, quem garante que tu é da promotoria? Não, porque não sei o que, pô, desligou na minha cara o telefone. Falei, beleza. Isso em setembro, tá? Agora, cara, em outubro, dia 25 de outubro, nós recebemos a intimação. A gente teve 3 contatos, cara, com o Estado referente a essa questão. Todos dois contatos por telefone e o terceiro presencial. O único contato presencial que nós tivemos foi para a entrega da intimação. Nenhum outro contato, nenhuma outra forma de vistoriar o que a gente fazia com as nossas filhas, aconteceu. Né? Então, assim, toda acusação, e além do que, as acusações feitas por telefone, no Disque 100. E aí, nós falamos com... Desculpa, recebemos essa... E eu acho que tem até um detalhe, eu até aproveitei que vocês perderam um pouquinho, tem até um detalhe que você falou antes que eu achei fantástico. Eles entregaram a intimação de dentro do carro. Isso, eu tenho a filmagem. Eles nem sequer saíram do carro para intimar você. Não, dentro do carro. Eu filmei isso, porque quando eu vi o carro ali na frente da minha casa, cara, eu falei, ih, cara, lá vem coisa. Eu sabia que a coisa ia dar ruim. Aí eu falei, Alana, traz a câmera, traz o celular e vamos filmar. Aí comecei a filmar. Eles foram até bem educados. Alguém me questionou, por que tu não rasgou? Eu falei, não, cara, eu não vou rasgar isso. Porque eu quero ter a chance de dizer o que eu faço. Você tá entendendo? Para que o Estado não venha me dizer, não, foi dado a chance e tu não quis. Então, eu quero a chance de falar.
Mas vai ser a única vez que eu vou falar também, cara. Eu não vou ficar repetindo essa história pro Estado até ad eternum. Não, cara, eu vou lá falar, vou explicar, vou ser cordial, não vou faltar com respeito com ninguém, né? Não é essa a postura que eu tenho que ter, penso eu, não estou dizendo que isso é regra para quem quer contestar o Estado, mas é a nossa postura. A gente vai lá, vai ouvir, nós vamos manter o que a gente está vendo que dá fruto, né? E é isso. E o que vocês esperam que vai vir desse processo? Quais que são os passos agora? O que vai acontecer? Quer falar, Lana? Fala aí, cara. Então, a nossa audiência é amanhã, a primeira audiência, e a gente não sabe o que vai acontecer, porque a advogada conversou conosco e disse que talvez nós nem sejamos ouvidos, talvez eles queiram ouvir só as meninas, né? E então a gente não sabe, assim, tem uma multa lá, né, de R$1.000, acho, né? Aparentemente, né? Segundo ali o que o promotor escreveu ali, pede uma multa, mas a gente não sabe o que vai acontecer, quais são os desdobramentos disso, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, o Estado que está tão interessado assim nas minhas filhas, na educação delas, deveria ouvir o que a gente faz, deveria ver o que a gente faz, né? O que tem registrado e tudo mais, para depois nos provar que eles fariam melhor lá na escola da prefeitura, na escola do Estado. Eu sou professora da prefeitura, já fui professora do Estado, e eu, como assim, vários colegas da profissão também que nos apoiam e que estão dentro das escolas, podem garantir que a educação que nós damos para as nossas filhas não é nem de perto, infelizmente, a educação que o Estado oferece. Então, assim, além de tudo que a gente faz de esforço para educá-las, a parte, né, a parte mesmo que seria da escolar, intelectual e tudo mais, a gente tem a preocupação de trabalhar com elas coisas que vão além disso, que vão além só do conhecimento científico, que vão além das metodologias pedagógicas, mas que vai realmente para a vida, né? Essa questão do empreender, essa questão da atenção ao outro, do respeito, e principalmente a questão da liberdade, de que a gente não deve acatar as coisas por acatar, que a gente deve questionar, não com essa ideia de pensamento crítico que a escola pública põe aí como bandeira, mas que realmente saber criticar, saber argumentar e saber buscar as fontes para isso. Então, se nós formos lá e tivermos a oportunidade de falar, nós vamos falar tudo isso, vamos levar o que a gente tem aqui para mostrar lá para a justiça, mas eu acho que fica um desafio para o Estado, que eu sei que ele não vai cumprir, né? Eu já sei que de ele nos convencer que na escola pública elas estariam melhor amparadas intelectualmente, cognitivamente, socialmente. E tem um ponto que você falou que eu acho que é até importante, assim, você é professor e os seus próprios pares dizem e sabem que o que você está fazendo é melhor. Então, quando você tem os próprios professores da escola falando, não, tá melhor lá, deixa. O quão mais absurdo isso pode ficar? É a minha pergunta, eu acho. Eu não sei. Isso, elas têm aula particular de inglês com uma colega minha, e ela também nos apoia, está aí manifestando, a Raquel está manifestando aí o apoio, e temos outros professores também, teve até uma pessoa que falou assim, você é professora, você pode educar os filhos dos outros, mas você não pode educar as suas. E é uma questão para a gente pensar, né? Eu estou lá na escola pública educando os filhos de todo mundo, mas eu não tenho o direito de educar as minhas, porque justamente eu acho que vai contra ao que a escola pública quer, né? E é isso. E nós temos muito apoio dos professores, colegas, que vêm nas meninas, né? Porque tem um relacionamento próximo com as meninas e conosco, que vem realmente esse avanço delas, a questão de trato que elas têm com as pessoas e que apoiam.
Então é preocupante, né? Os professores da escola estão apoiando a educação domiciliar. Então é uma questão para ficar aí atento. Isso já arma para a próxima pergunta que eu já queria fazer, que era assim, os amigos de vocês, os conhecidos de vocês, eles, não teve alguns casos deles olharem isso e falarem, eu vou fazer isso também. Teve isso? Teve, mas eu acho que muita gente tem medo ainda, né? Tem muita gente que tem medo, mas a gente tem alguns conhecidos que eu acho que se a gente colocar um pouquinho de pilha, eu acho que eles topam. Eles topam. Uhum. Isso mas que eu acho... que Não, diga. Não, é porque eu acho que tem uma pressão social bem grande. Porque hoje a gente manda as crianças obrigatoriamente para a escola com 4 anos. E não se pensa mais por que está mandando as crianças para a escola. Virou automático. As pessoas mandam. Ninguém para assim, tá, por que eu vou mandar meu filho de 4 anos para a escola? Aí, claro que a gente vai ver pessoas defendendo que as pessoas têm que trabalhar, as mães, os pais. E nós não estamos dizendo que as pessoas têm que largar os empregos para educar os filhos. Cada família tem a sua realidade, mas a gente quer a propriedade de educá-las, né? De poder educá-las, se a gente tem essa condição. Então, assim, a educação domiciliar, eu acredito que não é para todo mundo, porque ela realmente precisa de um esforço bem grande da família, uma organização, para que ela funcione. E realmente tem casos que a melhor situação, tanto para a criança quanto para a família, é enviar para a escola. Mas a gente não quer que isso seja imposto, seja regra, né? Que deixem que as famílias que conseguem e que podem, que assumam a responsabilidade. Afinal, o Estado, ele não vai assumir o ônus das nossas filhas. E eu também não quero que ele assuma o bônus. Porque o bônus é nosso. E o ônus também. Então, assim, eles querem, o Estado quer educar as nossas filhas, mas quando tem um problema, chama os pais para resolver. Não é? E vai ser assim. Então, já que nós somos chamados para resolver o problema, nós queremos também propor a solução. Que é uma educação de qualidade. E só uma pergunta antes, e eu já deixo vocês irem. Que recado que vocês têm para pais que estão pensando nisso, que estão na dúvida, que tô com medo, mas também tô vendo e não aguento mais. Agora que vocês já passaram pelo lado bom e agora estão começando a sentir o lado ruim, o que vocês têm para dizer? Então, cara, é o seguinte, primeiro foi o que a Ana falou, não é para todo mundo, né? Se tu quer uma coisa fácil, deixa dentro da escola. Lá tu não tem que assumir compromisso nenhum. Se quer fazer, saiba de uma coisa. Se tu não encontrar resistência do teu círculo de amizade, tu vai encontrar resistência do Estado, né? Resistência em algum lugar vai ter quando não tiver de todos os lados, né? Mas só que pensa em uma coisa que é fundamental, é o futuro dos teus filhos, né? Até a gente estava conversando agora há pouco com os nossos líderes da igreja aqui, os nossos pastores, e o pastor e a sua esposa. Eu falei para eles, eu e a Alana, eu falo de mim porque eu sou indivíduo, a Alana é um indivíduo também que assume por ela, então eu assumo integralmente aquilo que eu fiz e faço, porque é uma questão de exemplo que eu estou dando para as minhas filhas. Eu quero que aquilo que eu acredito, que eu falo com elas, que a liberdade é fundamental, que importa que seja isso, a questão de indivíduo, de ser indivíduo é fundamental. Agora é a hora de eu mostrar isso. E aí, as pessoas que querem fazer educação domiciliar entendam isso. É muito mais uma prática do que um discurso, tá? Educação domiciliar é prática. Tu vai praticar a questão do conhecimento, tu vai ter que ir atrás do conhecimento, tu vai ter que pelear atrás das coisas que tu vai ter que passar para os teus filhos. Tu vai ter que dar o exemplo com relação àquilo que tu acredita, porque se tu acredita na liberdade, e é o que a gente está fazendo agora, a gente tá lutando pela liberdade, a gente está lutando pela nossa liberdade, pela nossa individualidade, pelas nossas ideias. E tu vai ter que lutar. Se tu quer fazer isso com os teus filhos, tu vai ter que brigar, né? Entenda isso, não é fácil, não vai ser fácil. Eu digo para as famílias que não foi fácil, agora está sendo um pouquinho mais complicado por causa dessa questão aí judicial, que a gente tem que correr para um lado e para o outro, mas eu digo que vale muito a pena.
Inclusive o relacionamento nosso com as meninas mudou radicalmente, por essa questão delas estarem conosco, né? Mais tempo e estarem envolvidas, e nós estávamos envolvidas diretamente com a aprendizagem delas e o desenvolvimento delas. Eu acho que as pessoas que têm vontade devem tentar, sabe? Eu vi alguns casos de pessoas que tentaram, não deu certo, as crianças voltaram para a escola, mas que devem tentar para ter experiência. E eu acredito que quanto mais pessoas fizerem, uma rede de apoio maior vai ter, e mais suporte, mais material, mais gente ajudando, e isso vai fortalecer, sabe? Eu acho que o que falta realmente é as pessoas conhecerem essas famílias que fazem educação domiciliar, que não é só lá nos Estados Unidos que tem, que tem no Brasil, não são poucas, mas que a gente comece não só ter contato na rede social, mas que a gente comece mesmo presencialmente, mostrando os nossos filhos, mostrando o que os nossos filhos fazem, que os nossos filhos possam falar sobre como é a educação domiciliar, e que não só os pais fiquem falando do que é, mas que abra espaço para as crianças também falarem, porque eu acho que da expressão das crianças as pessoas vão se surpreender, assim. É isso que eu acredito. Uhum. Então, queria terminar agradecendo vocês pela coragem de vocês, por todo o trabalho que vocês estão fazendo. Dá para ver a dedicação de vocês, dá para ver a alegria com que vocês falam das coisas que fizeram, os resultados e tudo mais, tá na cara, e eu acho isso muito bonito, e também acho muito bonita a coragem de vocês. Quero acompanhar o caso também, me mantenham informados. Pode deixar. E também fica o recado aqui pro canal, gente, tem muita gente fazendo isso por aí, tem muita gente que quer poder ter essa alegria que eu vi no rosto deles, e isso é legal. Eu não consigo botar na minha cabeça isso ou aceitar isso, e eu quero fazer o que eu puder para ajudar a tornar o homeschooling uma coisa legal, a deixar disso ser crime, porque eu acho que são as coisas mais absurdas que eu consigo imaginar. Então, obrigado vocês pela força de vocês e vamos continuar nisso. Pô, Rafael, antes de encerrar, cara, eu tenho algumas pessoas aqui que eu preciso agradecer, cara, que estão sendo fundamentais na nossa caminhada agora com relação a isso tudo. A primeira pessoa que eu acho que é importante agradecer é o Bruno Cavalcante. O Bruno Cavalcante, ele é do Ancap Ball, cara. Quando a gente fez a postagem, eu marquei o Ancap Ball e ele foi quem começou a divulgar essa ideia. Então, meu profundo agradecimento ao Bruno. Eu cheguei por ele também. Então, a Raquel, que é nossa amiga, nossa parceira, além de ser professora, é nossa amiga pessoal, de estar acompanhando, de estar chorando com a gente muitas vezes, cara, de dar o braço o ombro pra gente chorar, pra gente conversar, trocar ideia. Nossa parceira, nosso que vai dominar o mundo ali, cara. A gente fica trocando ideia, trocando figurinha. É nossa amiga pessoal, é uma pessoa que eu considero muito, que eu devo muito, cara. Tem os dois advogados que estão trabalhando com a gente, que é a Maria Júlia Manzi e o Zumar Queires, cara. São pessoas que também estão dando suporte, estão indo atrás, estão conversando. Amanhã vão lá com a gente, a Maria Júlia vai com a gente na audiência que vai ter amanhã, às 16 horas. Então, assim, ela tá correndo para cima e para baixo. Tem uma criança de dois meses, eu acho, e ela, mesmo assim, ela tá fazendo o serviço, cara, porque ela também tem interesse nisso, né? Então, assim, são essas pessoas que eu tenho que agradecer. O pessoal também que a gente fez a live, o Foer, acho que é o nome assim que se pronuncia, eu sou meio capaz. Então, cara, o pessoal que tá ajudando a gente a divulgar a história, porque foi aquilo que eu falei lá no início, cara. Nosso interesse não é nada além disso. Tornar conhecido o que o Estado é capaz de fazer com quem ousa contestar ele. O que está acontecendo com a gente, para encerrar, é a prova cabal, que os nossos filhos não pertencem a nós, pertencem ao Estado. Porque se os nossos filhos pertencessem a nós, a gente não estava sofrendo um processo agora. Então, os nossos filhos, a gente tem que ter noção disso, do quão grave isso é, pertence ao Estado. E quando a gente tenta tirar eles do Estado, o Estado vem com tudo pra cima da gente. Então essa é a minha... Eu quero te agradecer também, cara, porque assim, quando tu partilhou a nossa publicação, foi quando as coisas também começaram a se tornar ainda maiores. Então eu te agradeço profundamente pelo suporte que tu tem dado pra mim, pra Lana e pras minhas meninas. Sempre, cara, a gente já teve o concurso, estamos prestes a publicar os artigos aí, e isso aqui é só o começo. Tem muita coisa que a gente pode fazer com essa causa, mas
tem que dar publicidade para isso, a gente tem que dar notoriedade para isso, porque acho que uma das coisas que mais me impressionou foi no dia do julgamento da STF, eu falei, acho que eu tuitei até, eu falei, gente, ó, a STF vai jogar hoje a legalidade do homeschooling. Aí alguém falou, o quê? Só falta esses filhos da puta proibirem. Eu falei, não, é proibido. É proibido e os caras talvez liberem, mas provavelmente não. Muita gente sequer sabe disso, muita gente sequer entende isso, e muita gente não consegue ver a dor no rosto dos pais de o que é isso, não consegue ver exatamente o que é, e a gente precisa dessa publicidade para ver o que a gente pode fazer em cima disso, sabe? Verdade. Boa parte da ideia do meu canal era, ó, fica grande, depois você pega as coisas absurdas, escancara, e todo mundo vê e fala, isso aqui é absurdo. E vamos, um pouco da estratégia é essa, e esse é o meu trabalho, e eu admito, eu também tenho interesse nisso, não sou pai ainda, mas espero que quando chegar a minha vez, eu não tenha que me preocupar com a polícia batendo na minha porta, porque eu resolvi educar os meus filhos. Complicado, Mas é cara. isso. Obrigado aí, gente, boa noite, e para quem quiser, só pra gente terminar, para quem quiser entrar em contato com vocês, ou quiser mandar uma mensagem de apoio, ou alguma coisa, tem alguma forma, ou... Cara, a gente tá, assim, em rede social, basicamente é isso, é Twitter e Facebook. Então entrou no Twitter, é Cipriano, ou Alana Cipriano, vai lá encontrar as nossas coisas, as nossas postagens lá, tal, com relação a esse caso. E é isso, cara. Nossa forma de encontrar é isso. Aí uma outra coisa que eu esqueci de falar. A Sofia mandou um abraço pra ti, cara, que é minha filha que te assiste direto. Mais uma pro promotor ficar puto da cara, provavelmente. Ela tem 11 anos, tá? Nossa. Gente, é incrível onde a gente tá indo, viu? Mas enfim, acho que por esse vídeo é isso aí, gente. Tchau, tchau. Um abraço.